Boa noite, boa noite. Vamos que vamos começar a nossa super live. Boa noite a todos que estão entrando. Suplemento Rico. Professora Kelly, boa noite. CJ Drive, parabéns por vocês estarem aqui. Boa noite, Ellen. Convidar aqui nossos palestrantes. Eu mandei o convite, professora Ellen, professora Kelly. É só aceitar aí. Boa noite, professora. Professora Kelly, tudo bem? Melhor agora. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bom? Tá. Coisa boa. Boa noite a todos. Esperar só o doutor Mauro Ghiserini entrar aqui. Bastante gente entrando. Sejam todos bem-vindos. Enquanto isso, eu estou aproveitando para convidar aqui. Leomar, boa noite. Aviãozinhos. Isso. O doutor Mauro Ghiserini aí. Boa noite. Vamos lá, doutor Mauro. Eu mandei o aviãozinho, o convite para o doutor Mauro. Só aceitar, doutor Mauro. Ok? Oi. Não estou enxergando vocês. Sabia também que eu tô vendo só a Kelly? Eu estou conseguindo ver vocês, todos. Todos? Então, eu não estou vendo, Eu acho eu que não é estou vendo Instagram. o Osivaldo. Doutor Mauro, o senhor que faz todos os dias live, como é que é na parte dos convites? É assim mesmo que fica? Tá ficando no Instagram? Vocês estão me vendo? Eu estou vendo vocês. Não, eu tô vendo só a Kelly. Eu estou vendo. Mas vamos embora. eu não estou vendo ninguém. Isso, já Sério? vi pessoas no live sem ver ninguém. Sério. Só ouvindo. Eu acho que também depende da internet, do tempo e tudo. Aqui tá meio instável, não tá muito. Como eu estou ouvindo bem. Tô ouvindo. Eu tô vendo a Kelly. O privilegiado é o doutor Mauro Ghiserini, que tá vendo todo mundo. Agora a pergunta é, vocês estão vendo os quatro? É as Personal, pessoas, né? Boa noite, os nossos boa convidados, vocês estão vendo? Osivaldo, esses dias eu fiz uma live também com em 3 pessoas, mas eu como mediadora, e também deu esse mesmo problema, mas depois na gravação fica tudo certinho. Fica tudo certinho, né? Então tá bom. Eu tô preocupado. Vocês estão vendo os quatro? Coloca aí sim ou não, por gentileza. Eu acho que quem acompanha Vê. sim, porque eu acompanhei essa da época, ficou também todo mundo. É? Você tá me você entrou, você saiu. Ó, sim. Estão vendo os quatro? Sim. Sim. Léo, aí, ó, tranquilo. Gustavo. Tranquilo. Só isso, gente. Ó, Ai, que bom. todo mundo tá vendo. Sejam Vocês sabem que bem-vindos. o professor de educação física tem que se virar nos 30, né? Com certeza. Né, professor Mauro? Então vamos lá. Eu vi no 73. Bom, Parabéns. eu 53. O mais novo sou eu. O Costa Augusto está dizendo que está vendo os 4. Bom. Então tá tranquilo. Então vamos lá. É isso aí. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos.
ao Esquenta, né? Nesse final de semana nós teremos um grande evento a nível nacional, com vários nomes nacionais e internacionais, que é o doutor Mauro Ghiseline, se faz presente. Muito obrigado, doutor Mauro, por fazer presença na live. Seja bem-vindo, professora especialista Kelly, professora Ellen, muito obrigado. Doutor Mauro, o senhor está falando da onde, doutor Mauro? São Paulo. São Paulo. Kelly? Belém do Pará. Belém do Pará. Professora Ellen? Eu falo aqui do Paraná, do interior do Paraná. E eu estou falando aqui do norte, estado de Rondônia, próximo do Acre, a 7 horas da Bolívia. Então, vamos que vamos. Próximo aí, todo mundo aí, junto e misturado, né? Brasil. Doutor Mauro, vamos começar logo. Eu não sei também se vai acontecer de cair essa live depois de 1 hora. Então, geralmente não cai, às vezes cai. Não sei o que o algoritmo está fazendo. Às vezes dá certo, às vezes não. Passa de 50 minutos, outras não. Então, vamos começar com o doutor Mauro. Doutor Mauro, o senhor vai trazer algo fantástico sobre o seu tema no simpósio. O senhor poderia falar um pouco a respeito por que o senhor escolheu esse tema para o nosso simpósio? Então, primeiro um abraço, Ellen, uma alegria muito grande estar com vocês. Você, Rosivaldo, puxa vida, esse projeto que vocês estão desenvolvendo já há algum tempo é fantástico, né? Levando essa contribuição. Vocês têm aí o grupo de estudos, né, pilotado pelo professor Dr. Ailton, e mais um grupo aí de interessados. Isso é muito bom, isso é muito bonito, né? Essa vontade, esse entusiasmo de vocês estarem envolvidos nesse projeto. Então, professor Rosivaldo, professora Ellen, professora Kelly, existe já parte lá desde os anos 50, né, a questão dos exercícios abdominais, o treinamento abdominal. Lá nos anos 50, né, nós tínhamos lá um protocolo de Krauss e Weber, que era um sistema de avaliação que foi muito usado durante muito tempo, que eram os testes para avaliar a aptidão física norte-americana. E esse teste tinha como um dos exercícios da flexão de tronco e coluna lombar, o famoso abdominal completo. E esse teste surgiu nos anos 50 porque pós-Segunda Guerra Mundial, né, o pessoal fez uma avaliação física, o governo americano, e eles verificaram uma coisa terrível, que o nível de aptidão física das crianças e adolescentes americanos era muito diferente dos europeus. Então, isso criou uma convulsão, isso criou uma confusão nacional com relação ao fitness, no physical fitness. Então, surgiram os physical fitness testing, os testes para avaliar a aptidão física. E esses testes, eles foram utilizados muito na educação física escolar, como teste de suficiência e eficiência. Desde que vocês, nos anos 60, as escolas, em São Paulo particularmente, faziam testes no início do ano. Era abdominal, era flexão na barra, medidas antropométricas. Vejam vocês como nós evoluímos. O pessoal critica, né? Então, e tinha os professores de educação física preenchiam a caderneta com os testes. A gente ficava no dia seguinte, imagine vocês, todo mundo dolorido. Eu fiz esses testes como aluno de escola. 1 minuto de abdominal, tinha lá flexão na barra, tinha flexão de braço, era uma bateria de... E aí, então, surgiu essa questão do teste abdominal. E aí surgiu nos anos 50, André Sacar colocou os anos 50, menina, você não tinha nascido ainda, eu estou falando dos anos 70. Estou falando dos anos 60, 61, 62, 63, né? Quase 60 anos atrás. Olha como nós evoluímos.
E tem os idiotas que criticam a educação física escolar, que era militar. Que, você sabe, eu não aguento esse pessoal filosófico aí que fica biopsico-sócio neuronutricidade, sabe? Aqueles nomes bonitos que não dão aula. Enfim, aí, pessoal, surgiu a questão do abdominal. Então, aí surgiu, né, essa questão dos exercícios abdominais, que então foram utilizados, né, como tratamento de dor, de coluna. Então surgiu a neura do abdominal. E aí surgiu, então, o teste do 1 minuto abdominal, o abdominal completo, que nós usamos durante muito tempo, junto com a flexão de cotovelos e junto com o banco de Wells. É uma bateria de testes do Physical Fitness Test, da ARPER, American Health Physical Education and Dance, da ARPER, né, da Associação Americana. E aí, pessoal, aconteceu o seguinte: a turma começou a discutir a eficácia dos exercícios abdominais, particularmente o abdominal completo, né? E aí surgiu o McGill, surgiu Villard, surgiram alguns autores discutindo, surgiu a corrente canadense, a corrente americana, dentro da fisioterapia, discutindo se efetivamente estes exercícios abdominais eram realmente eficazes para curar as dores da coluna. Tá? E aí, o abdominal, surgiu o mito, né, que o abdominal eliminava a gordura da barriga. E nós encontramos hoje muitos programas de emagrecimento de indivíduos obesos fazendo crunch. E aí surgiu o crunch e o sit-up. O crunch é o abdominal curto, até 40 graus da flexão lombar. E o sit-up, ou sit-up, é o abdominal completo, que você senta e aí surgiu o teste, cruza o braço, coloca o cotovelo. E aí o pessoal fez uma adaptação do teste na Cooper Clinic, que é o teste que você avalia o curl up. Como? Você estende o braço, faz uma marca 10 centímetros, e aí então você faz uma flexão lombar, e você arrasta o dedo, e o dedo encosta nessa distância de 10 centímetros, que garante que a flexão ocorre na região lombar. E a lombar tem uma flexão de 40 a 50 graus. É o chamado abdominal curto. Então surgiu, então, a apologia do abdominal curto. E durante muitos anos, então, vejo que as academias, então, diante da tal eficácia do exercício abdominal, pensando em coluna, pensando em diminuir a barriga, surgiram as aulas de abdominal. O Power Up, 30 minutos de abdômen. Surgiu o Upper Body, Bottom Half, e surgiram as aulas de abdômen, que foi um hit nos anos 80. Então, nas academias, na evolução das academias, da aeróbica, depois da localizada, depois começaram a fragmentar as aulas. Aula só de alongamento, aula só de aeróbica, aula só de localizada, aula só de abdominal, aula só de pernas e glúteos. Então, foi fragmentando os programas. Então, fala demais, né? Então, o motivo de eu colocar esse mitos e verdades no treinamento do abdômen é porque muitos indivíduos, nos programas de emagrecimento, usam o sit-up, o abdominal curto. Imaginem vocês, um indivíduo obeso com uma parede gordurosa enorme, tentando tirar a coluna do chão, se debatendo, tendo câimbras neurológicas, tendo espasmos neuromusculares, tentando fazer o tal do abdômen. E acaba fazendo muito mais o pescoçal. E aquela parede gordurosa, aquela proeminência abdominal, limita a flexão da região lombar. E nós temos hoje muitas outras alternativas, eu vou discutir na nossa palestra, que é o paradoxo do treinamento do core. Sabe? Então, dos exercícios multicomponentes que ativam os músculos do core, sabe? Um levantamento terra, um agachamento, afundo, uma remada, os exercícios, o levantamento olímpico. E aí, por quê? E vejam vocês, só para finalizar essa introdução, muitas pessoas criticam o tal do treinamento do core. E quando você vai na literatura séria,
você encontra centenas, milhares de estudos, milhares de publicações, e até eu vou apresentar no nosso curso, né, a discussão a respeito dos músculos que participam do tal do core. E vamos discutir também a questão do stiffness do core. O que é o stiffness do core? E vamos discutir também a importância que tem a ativação dos músculos profundos e superficiais para manter a estabilidade da coluna, como auxílio nas demais tarefas cotidianas, esportivas e do dia a dia. Então, enfim, é um assunto bastante grande. Eu fiz um e-book, tinha 70 páginas que eu mandei aí, mas o Rosivaldo falou que estava muito grande e tal, então eu fiz um corte, né? Ficou em 35. Mas praticamente escrevi um livro, fazendo uma revisão da literatura, fazendo uma análise, né, das várias tendências. Eu peguei 6 ou 7 autores, mostra a discussão que existe com relação a músculos que participam desse tal core. Tá? É isso aí. Parabéns, professor. O livro ficou fantástico. Nós, como autores, nós escrevemos esse e-book, né? Então, já é de presente já para quem participar do nosso simpósio. Lá o professor vai estar aprofundando ainda mais o que ele acabou de falar. A live do professor é uma live infinita, porque o homem é uma enciclopédia. Eu sempre falei isso para ele, né? Parabéns, professor. Muito obrigado pela sua... Só é a introdução, imagina dentro do simpósio, né, professor? Tanto de conhecimento que você vai trazer. Inclusive, no e-book que eu tinha colocado, eu cortei, que é muito legal, a gente ia discutir a questão do abdominal supra e infra. Existe supra e infra? Né? Essa é uma questão. Eu analiso a questão neurológica, né, que o reto abdominal é um músculo longo, ele tem 2 nervos, ele tem uma inervação dupla, né? Ele tem toda uma anatomia muito interessante, a própria arquitetura do reto abdominal. E a gente discute também que é meio redundante eu falar em ativação do corpo. Todo e qualquer movimento, pelas características de posicionamento, né, da estrutura do tronco e respectivos músculos, por um sistema chamado feed forward, esses músculos são ativados. Então, aí as pessoas ficam brigando, né? Ah, não, ativa mais, ativa menos, agora é só o músculo local, é só o global, essa divisão. Inclusive, alguns autores criticam, né, essa divisão cinesiológica de músculo local, estabilizador primário, secundário e músculo global. Mas, na realidade, se nós pensamos sob o ponto de vista cinesiológico e de arquitetura, nós temos músculos que têm uma função mais estabilizadora. E por isso, não sei se vai dar tempo de eu falar sobre o planejamento e o que é a periodização do treinamento do core. A gente discute isso, sabe? Então, existe uma análise assim. Então, quais os indicadores, né? Por exemplo, só para fazer um spoiler, né? Os testes, quando nós avaliamos o core, a isometria, e eu fiz um levantamento no meu livro novo, eu tenho um capítulo só sobre uma revisão da literatura. Então, eu levantei mais de 40 testes que abordam a questão do core. Veja que é uma viagem, né? Uma viagem, né? Então, às vezes as pessoas criticam, né? Mas não entendem muito bem, principalmente, sabe, pessoal, o pessoal que treina muito forte, o pessoal de atleta, o pessoal que faz LPO, vocês não têm o pessoal do CrossFit fazendo crunch. Não tem. Não existe isso aqui no CrossFit. E com muita razão. Como, por exemplo, não deveria ter o crunch no treinamento para idoso, porque ele já é sinfótico, já tem protusão de ombro, já tem pouca consciência corporal, e o pessoal mete o crunch para idoso. Então, são questões assim, muito interessantes, né? É um tema muito interessante, particularmente para os idosos. Eu, quando vejo uma aula de aqueles obesos, mórbidos ou pós-mórbidos, pós-cirúrgicos, ou numa fazendo abdominal deitado, se debatendo,
Desculpe, eu vou fazer uma brincadeira meio pernóstica. É a Free Willy fazendo abdominal. Você pegar uma foca para fazer abdominal, não tem jeito. Percebe? Não tem. Enfim. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Vai ter uma pergunta já para o senhor, no segundo bloco. Continuando o primeiro bloco, Kelly Novaes, de Belém do Pará. Você traz uma temática fantástica. Fale um pouco a respeito do tema, da sua temática que você vai trazer para dentro do nosso simpósio. Bom, vou conversar com o respeito do exercício físico voltado para o emagrecimento. Tema também mexendo no ninho de formiga, né? Porque você tem tanta informação, mas eu sofro da mesma coisa do professor Mauro, né? Estuda pouco e vai atrás de modismo e está comprometendo a saúde das pessoas, está colocando vidas em risco, não está sendo saudável das pessoas. Então, o objetivo é apresentar uma saudável, apresentar algumas estratégias. É interessante dizer o que a gente tem hoje quanto a exercícios voltados para o emagrecimento e também a atividade física, como que ela pode contribuir, como que ela vai somar. Porque quando a gente fala em emagrecimento, você vai pensar logo em mudança de comportamento, tem que entender que hoje a gente não vive em ambientes favoráveis, né? E tem que envolver estilo de vida, uma mudança de estilo de vida. Então, muito profundo. E as pessoas estão ali na superficialidade, né? De da moda, exercício da moda, treino da moda, jejum, e muito pouca intervenção multidisciplinar, que é fundamental, principalmente para as pessoas que estão no nível de obesidade mais severa, obesidade mórbida, muitos até ativos para bariátrica, para fazer tratamento com fármacos, né, apoiados em fármacos. E isso precisa de profissionais qualificados, especialistas, para acompanhar e garantir a saúde da pessoa. Está girando aqui, você está com problema na conexão? Não sei. Emagrecer. A gente até brinca, emagrecer é fácil, quero ver ficar magrinho, né? E aí é que entra a questão da mudança de comportamento, do apoio qualificado, e emagrecimento seja realmente saudável e definitivo, sustentável, né? A pessoa tem sucesso no resultado dela e ter qualidade de vida, saúde física, mental, emocional, espiritual, né? A pessoa que está muito acima do peso, excesso de peso, e vai trazer muitos agravos de saúde, muitas complicações, inclusive abalos psicológicos, e aí a gente volta para a questão dos hábitos e de uma bela equipe multidisciplinar para apoiar essa pessoa. E é isso aí que a gente vai conversar nessa aula no dia 7. Estarei no domingo com vocês. Show! Muito obrigado, Kelly. Vai trazer algo fantástico a respeito do exercício físico, que está agregado com uma equipe multidisciplinar, né? Esse negócio de só exercício físico junto com dieta emagrece já caiu por terra, né? Nós já entendemos que vai muito além, né? A obesidade é multifatorial, então precisa de uma equipe multidisciplinar. Professora especialista Ellen, como é que está, Ellen? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Sim, Rosivaldo, ouvindo bem. Boa noite, professor Mauro. Boa noite, professora Kelly. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre muito bom ouvir o doutor Mauro nessa palavra com tanta autoridade. E eu estou muito bem, muito afiada agora com toda essa energia que vocês estão passando para o simpósio. Eu acredito que só vai ser sucesso. Parabéns. Ellen, eu quero parabenizar o professor Dr. Mauro. A Ellen fez um evento agora, foi convidada para um evento, deu mais de 9.000 mulheres. Ellen, é isso? Sim, Rosivaldo. Conte um pouco dessa experiência aí para nós. Bom,
eu vou abrir esse viés aqui agora, porque justamente eu trabalho com mulheres, somente com mulheres, nos últimos 6 anos, e também por conta de estar envolvida com trabalhos na área ministerial. Nós analisamos o estado, o comportamento das mulheres, e nada obstante, num evento grandioso, no Encontro Estadual de Mulheres, de uma denominação, de uma igreja, eles sentiram a necessidade de trazer um foco, né, para que alertasse, depois do dia 4 de março, que nós tivemos esse alerta sobre a obesidade, depois de vários estudos, depois do que o IBGE trouxe para nós sobre as questões, né, dos hábitos femininos que cada vez mais estão sedentárias, obesas e gerando jovens e adolescentes com uma proporção muito maior. As igrejas começaram a se preocupar também e por isso eu fui convidada para ter essa abertura, né? Eu trabalho também no Ministério de Mulheres e nós tentamos alinhar a questão corpo, alma e espírito, e realmente foi inacreditável o que aconteceu. Foi muito bem aceito, muito bem colocado, mas agora é um trabalho contínuo, né? Cada um fazendo a sua parte, o que me cabe é levar esse alerta, mas foi assim uma experiência incrível. Eu percebi que haverá muito mais espaço para profissionais de educação física comprometidos. Já vista que a Andréia também fez uma palestra numa igreja recentemente, então a gente precisa abrir a nossa visão, e foi isso que aconteceu comigo, né? Depois de 2022, que nós temos outros ambientes fora da academia, nós temos outros ambientes, né? Nós precisamos estar a serviço da educação física de qualidade. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu saí de lá assim com uma energia, com uma vontade muito grande de encontrar essas mulheres que muitas vezes se escondem por detrás de uma rotina de vida, né? Que a gente sabe, os estudos estão trazendo aí que as mulheres, inclusive, que voltavam dos seus trabalhos, gente, são dados estatísticos, elas voltavam do trabalho e iam para a academia. E estatisticamente foi comprovado que esse trajeto de retorno diminuiu a incidência da ida para a academia. E aí que entra no meu tema, né? Que eu aproveitei para entender essa dificuldade da mulher para se exercitar. E qual é o seu tema, Ellen? Então, eu trabalho com coletivas, Rosivaldo. Eu trabalho com ginástica há 37 anos. Todas as pesquisas, todos os cursos que me embasaram, eu quero deixar bem claro, né, o orgulho de ter nascido nessa era que o Dr. Mauro Ghiseline. Então, o meu tema tem a ver com toda essa trajetória. Eu acabo pesquisando um pouco de cada coisa para trazer para vocês a importância e o entendimento e validar o treino à distância. E aí, como aconteceu a pesquisa, foi bem aprofundada, eu cheguei indo longe até a década de 30 e descubro que não é uma ideia recente. E eu vou contar para vocês o que houve, né, nesse movimento todo. O que mudou foi a questão da tecnologia. Então, eu vou trazer um passo a passo desde a década de 30. Tenho muitas perguntas ainda para responder dentro desse estudo, mas nós validamos isso, né? Nós encontramos no exercício online, principalmente para mulheres, um canal para que ela possa realmente usufruir do exercício físico e melhorar a condição de vida dela, de saúde, de bem-estar, e envelhecer com... O mais importante de tudo isso é a postura do profissional que vai estar à frente. E aí a gente vai trazer algumas dicas importantes que não tem nada a ver com inteligência artificial e tem a ver com pessoa para pessoa. E aí essas posturas a gente vai trabalhar conforme a gente tiver o tempo apropriado ali, né? Vamos deixar pelo menos uma sementinha plantada para que as pessoas possam realmente entender que o exercício físico à distância não foi só na pandemia, né? Ele pode ser realmente
uma chave, uma virada de chave. Eu não gosto de ficar falando muito em chave, mas é justamente isso que eu percebi, que pode ser uma virada de chave para muitas pessoas que se sentem culpadas por não se exercitar. Uma grande oportunidade. Ellen, só para completar essa sua o que você falou, você trabalha a partir de qual ano? Existe específico a idade com essas mulheres maduras? Como é que é? Mulheres... Eu trabalho com mulheres maduras, Rosivaldo. A partir dos 35 anos, quando ela começa a formar família, estar com carreira em ascensão principalmente, até aquelas que cuidam de netos, estão fazendo transição da carreira delas para a aposentadoria. Então eu pego aquela faixa, né, a idade adulta, e lembrando que como eu trabalho há 35 anos, 36 anos, eu tenho um público, eu tenho alunos que me seguem e foram alunas minhas há 30 anos atrás. Então, essas alunas eram maduras e agora são terceira idade. E uma terceira idade com outro perfil que está se cuidando muito. Então, a gente começa a trazer para esse perfil de mulher um norte, né? Ela não é uma mulher que vai trabalhar somente com pouca carga, somente com exercícios de lazer. Isso está caindo por terra. A gente realmente está fazendo um trabalho sério com elas e várias delas estão entrando aí, eu fico muito feliz também com isso, que nossa geração aí de mulheres maduras tem muito a viver, muito a dar ainda e contribuir para a sociedade. Muito obrigado, Ellen. Doutor Mauro, Oi. O senhor está aí ainda? Opa! Doutor Mauro, e aí, abdominal aí? Quantas séries todos os dias para o gordinho? Aquela pessoa que está obesa? Mitos e verdade, o que o senhor tem a falar a respeito desse exercício aí que todo mundo, quando chega na academia, fala assim, e eu não vou fazer hoje abdominal, não, professor? Então, você sabe que, um detalhe interessante, o Daniel, um atleta australiano, Daniel Scali, ele recentemente bateu o recorde de prancha ventral. Ele ficou 9 horas e 30 minutos na prancha ventral, né? 9 horas e 30 minutos. Então, imagine você a capacidade oxidativa destes músculos estabilizadores. Porque se ele ficou em prancha ventral, toda a cadeia anterior foi ativada, né? O reto abdominal foi ativado. O reto abdominal é um flexor de tronco e quadril. Ele funciona na prancha ventral como anti-extensor. Anti-extensor. Isso é importante a gente entender. Então, a prancha ventral é um excelente exercício, porque ele envolve o reto abdominal, envolve os oblíquos, envolve o reto femoral, o ilipsoas e você tem que manter a estabilidade do complexo dos ombros e escápula. Então, por isso que é muito errado quando a gente pensa em um exercício ter uma visão muito pragmática, muito cartesiana. É só esse músculo. Não. Numa situação isométrica, como é da prancha, né, você tem aí uma ativação de vários grupos musculares. Então, veja que é um músculo, que é um grupo muscular que se adapta muito. Então, se eu consigo ficar 9 horas, né, e 30 minutos, significa que eu tenho uma capacidade oxidativa fenomenal. É um trabalho aeróbio, de resistência muscular localizada aeróbio estática. Olha aí, definir. É um trabalho de resistência, de força muscular localizada, né? Não é de efeito geral, né? Isométrica. Então, veja que coisa interessante. Ele não teve oclusão vascular que desse uma hipóxia, que desse aí uma anaerobiose localizada. Ele conseguiu manter um metabolismo aeróbio nesses músculos. Então, veja que quando a gente fala em mobilização e treinamento, existe o componente metabólico, existe o componente cinesiológico, biomecânico e metabólico. E aí as pessoas
perguntam, né? Mas então eu vou fazer abdominal todo dia que emagrece? Sem dúvida nenhuma. O paranaense Edmar Freitas, de Paraná, 33 anos, ele bateu o recorde abdominal. Ele ficou 48 horas e 20 minutos e 9 segundos fazendo exercício abdominal. Ele fez mais de 200 mil. A marca era dele, em 2006 ele tinha a marca. E ele perdeu, gente, ele diminuiu 5 quilos. Então, o abdominal emagrece? Claro que emagrece. Claro que emagrece. Faça 200 mil. Faça 200 mil. Ó, Ele perdeu. Ele perdeu 5 quilos em 48 horas. Então, quando me perguntam, o abdominal emagrece? Emagrece. Faça 200 mil. Veja que coisa interessante. Então, falar, abdominal não emagrece. Não, isso é mentira. Abdominal emagrece. Faça 200 mil. A ciência mostra. A prática mostra. Porque se ele ficou 48 horas, ele teve uma mobilização energética muito grande. Então, seguramente, sob o ponto de vista metabólico, ele usou gordura como fonte de energia. Senão, ele ele vai entrar em hipoglicemia, ele entrar em ter uma parada neurológica, ia faltar glicogênio para o cérebro. Não. Olha que adaptação. Ele ia variando, meu tipo de abdominal. Sei lá, eu gostaria muito de ver esse filme. Então, esse é um mito. Pode treinar abdominal todo dia? Pode. Vale a pena? Depende do que você quer. Depende do que você quer. Depende da intensidade e volume. Se você faz um treinamento de baixa intensidade e volume alto, você tem um processo regenerativo. Isso é fisiologia muito claro. Você tem uma regeneração metabólica. Agora, quando você faz um exercício de força com características hipertróficas, força máxima, você precisa de 40, 24, 48 horas para regenerar. Eu vejo que é muito interessante e as pessoas não entendem muito bem o metabolismo localizado. Quando você faz um exercício do tipo abdominal, o metabolismo é local. É um exercício de efeito localizado. Não tem nada a ver com débito cardíaco, com aumento da capacidade funcional. Não. Então, nós precisamos entender, numa sessão de treinamento, o que é o exercício de efeito localizado, Rosivaldo. Então, agora, aí quando você pensa em planejamento, quando você pensa em carga, em volume, vou dar um exemplo. A coluna lombar, o pessoal fala muito, né? Então, Vilardes, por exemplo, e outros autores, quando se referem à questão do abdominal, do core, sempre pensa nos movimentos. Então, você tem os movimentos no plano sagital, que são as flexões e extensões. No caso particular, eu estou falando em coluna lombar. Tá? Estou flexionando a coluna lombar. E dependendo da amplitude, a rotação anterior de quadril, que é o famoso sit-up, que é o abdominal completo. Então, você tem flexão. E você tem a extensão. Né? Você tem flexão. Aí você, no plano frontal, você tem a flexão lateral da coluna lombar, que ela tem uma limitação de flexão lateral. E aí, no plano horizontal, você tem o quê? As rotações. Então, quando nós pensamos num treinamento equilibrado, eu preciso pensar num treinamento triplanar. Flexão, extensão e rotação. Flexão, extensão, flexão lateral e rotação. Flexão, extensão, frontal. Desculpe, sagital. Flexão lateral, plano frontal e as rotações. Quando eu faço os exercícios rotacionais, eu tenho a participação dos músculos flexores da lombar, que é o quadrado lombar e os oblíquos. Aí vem uma discussão. Muita gente condena a flexão lateral da coluna lombar, tá? Em pé. Mas a gente vê muitas vezes o pessoal deitado, né, em decúbito dorsal, fazendo uma flexão lateral deitado, ativando os oblíquos e quadrado lombar. Aí é uma questão de escolha. Então, professor Rosivaldo, veja você,
Então, você tem o treinamento do core, vamos chamar assim de treinamento isolado. Entendam, os senhores, professores, professoras, que não existe exercício isolado. Existe. O músculo não funciona de forma isolada. Isso em anatomia de cadáver, sim. Em cadáver, sim. Você mexe o músculo, os outros estão mortos. Mas numa situação cinesiológica, numa situação funcional, existe uma atuação em cadeia. Então, isso é importante a gente entender. Segundo ponto que é importante entender, muito embora, a não ser que seja um exercício isométrico, numa prancha ventral, lateral, que eu estou em isometria, eu tenho situações concêntricas e excêntricas. Tá? Isso é importante a gente entender. Então, a gente começa a entender que o core ele é ativado de forma isolada nas pranchas, ventral, lateral, nas pontes, nas extensões, quando você prioriza. No entanto, você precisa ter um equilíbrio dos músculos da cadeia anterior e posterior. E quando nós pensamos em periodização, se eu faço 3 séries de prancha ventral, que ativa o reto abdominal prioritariamente, eu deveria fazer 3 exercícios de extensão da coluna lombar, para trabalhar os eretores da coluna. Percebe que ele faz parte do core. Então, aí nós temos um problema clássico, é o 1 por 1, ou 3 por 3, ou 2 por 2. E, na verdade, a gente tem o 3 por 1. Você faz 3 para a cadeia anterior e 1 para a cadeia posterior. Então, nós acabamos tendo um problema técnico-pedagógico de prescrição de treino. Tá? E aí tem uma outra questão. Se você faz exercícios multicomponentes que ativam de forma muito grande os músculos do core, não precisa fazer o isolado. Você faz o levantamento terra, vai fazer 4 ou 6 levantamento terra e stiff. Não vai fazer exercício para eretor da coluna de forma isolada. Você já está trabalhando de forma global. Percebe? Então, aí eu não preciso treinar todo dia, porque eu estou ativando esses músculos de forma integrada aos exercícios globais. Um show de press, um arremesso arranque, os exercícios de LPO. Você não vê a turma do LPO fazendo abdominal, crunch, é bobagem. Por que eles vão fazer? Se eles ativam de forma drástica, de forma intensa, esses músculos estabilizadores da coluna. Então, aí nós temos o quê? O paradoxo do treinamento do core. Ok? Esse é assunto para outro tempo. Perfeito, professor. Parabéns por trazer tanto conhecimento para nós. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para os palestrantes, fique à vontade. Professora Kelly, hoje nós sabemos que a obesidade, né, é a segunda maior causa de morte, não apenas no Brasil, mas no mundo. E aí nós estamos preocupados, né, nós como profissionais da área da saúde, em trabalhar não apenas no tratamento, mas também na prevenção. E aí você vai trazer o seu assunto a respeito da saúde. Então, o emagrecimento ele vai promover a saúde. E a engorda também. O que você poderia trazer para nós a respeito da saúde da população brasileira? Que nós temos aí, infelizmente, não são dados muito felizes, mas a parte boa são motivadas. Então, a gente tem a questão de 4 milhões de pessoas, né, de óbitos, e a OMS disso fez atualizações nas suas diretrizes, aí quanto à atividade física. A grande questão que eu vejo nisso tudo é que a gente precisa trazer mais eficiência, a gente precisa colocar essas coisas em ação. A gente tem inúmeros estudos, assim, custo, tudo que sabe quanto aos benefícios da atividade do corpo humano, não só para o corpo quanto para a mente,
memória, depressão, ansiedade, que está aí conosco, né? Ficaram mais em evidência aí do Covid. O excesso de peso também, né? Acelerou. Então, todas as metas que vinham aí sendo contabilizadas para 2025, 2030, por exemplo, 2024, a gente já alcançou 1 bilhão de pessoas obesas no mundo, e essa meta é para 2025. E isso não acontece com as metas que foram colocadas, né, propostas para atividade física. Infelizmente, o Vigitel desse ano trouxe para a gente um avanço muito pequeno, praticamente das pessoas que continuam ativas, isso é bom, mas em compensação, o tempo sentado em frente à televisão, celular, aumentou, e o sedentarismo, né, o comportamento sedentário, ele vem aumentando. E essa inatividade física, junto aos outros hábitos que não são saudáveis, mas que são modificáveis, é que está levando a esse excesso de peso, e a gente precisa tratar disso com muita seriedade. E nós, profissionais, tratamento aí para recuperar essa saúde. Porque esse excesso de peso levando aí a um risco aumentado em 30 doenças não transmissíveis. E entre elas a gente tem aí 17 tipos de câncer que são ocasionados pelo excesso de peso, né, pela obesidade. Nós temos as doenças respiratórias, cardiovasculares, a diabetes, incluindo aí doenças renais, doenças respiratórias, trato digestivo. Então, leva à infertilidade, né, nas mulheres, porque também está cometendo endométrio. Então, tem aí várias doenças sendo agravadas, né, os agravos e riscos à saúde, devido a esse excesso de peso. E a gente pode e deve usar a atividade física como um aliado, porque se a gente parar para pensar que a pessoa que começa a se exercitar, ela vai produzir os hormônios que são necessários para fazer o metabolismo dela entrar num processo anti-inflamatório que a obesidade traz, né, combater toda essa parte inflamatória, ela começa a receber bem-estar, né, hormônios de bem-estar, dopamina, endorfina, e isso vai fazer com que ela treine. E treinando, pelo menos, dos meus alunos, professora, eu tenho que treinar no final de semana, porque eu consigo me alimentar bem, foco na minha alimentação saudável durante a semana, porque eu estou treinando. Mas quando chega a semana, eu não. Eu acabo dando porque eu não vou treinar, então parece assim que eles perdem o vetor, né? Perde o foco e fica vulnerável ao ambiente. A gente sabe que é outro fator, né? Ambientes obesogênicos, perdão, que está aí muito em voga, bem falando disso. Então, a atividade física, ela é uma aliada. E aí eu vou trazer uma discussão das tendências novas de atividade física, que vai ajudar bastante aí os colegas a fazer com que os seus alunos, os seus clientes, seus pacientes comecem a transformar o seu hábito sedentário, né? Esse comportamento sedentário, para trazer uma vida mais ativa. Isso também vai favorecer a prática do exercício físico em si. Então, de repente, está muito acima do peso, não precisa ir para a academia. Vai em casa, né, Ellen? Com exercícios muito simples, dando que a pessoa tem em casa, ela vai se sentir mais segura, mais à vontade, vai ganhar confiança. E o próximo passo, com certeza, é treinar num parque, até que ela vai estar bem melhor e vai chegar na academia, com certeza, porque a gente é movido a dizer, o ser humano adora, né, uma boa superação, isso faz bem e motiva e traz a que é o principal. Eu vejo que é um trabalho de um dia de cada vez. E que tem que estar muito consciente, muito focado, muito bem acompanhado, e a gente consegue, sim, promover saúde e dar uma grande contribuição, revertendo aí boa parte dessas doenças que são não transmissíveis, seus agravos,
e, inclusive, com a redução dos fármacos, do medicamento. Tá? Eu tenho vários alunos que curaram depressão, alunos que conseguiram sair do nível 3 de uma espondilite anquilosante para 2. Para quem não sabe, a espondilite é uma doença rara. A médica ficou perplexa e nada mais foi do que uma disciplina e amor próprio. Não pode beber, não pode comer doce, tem que treinar religiosamente, ter hábitos muito saudáveis, cuidar do sono, evitar estresse. Inclusive, a jornada de trabalho desse meu aluno é reduzida em virtude da doença. Ele levou tudo muito a sério. E a médica deu os parabéns. E ele participou de um estudo aqui numa universidade, aqui no Pará, para mostrar, no caso dele era o exercício dentro da água, ginástica, e ele foi junto com a turma de fisioterapia para ver o quanto que os exercícios aquáticos, atividade meio aquático, pode auxiliar as pessoas que estão acometidas dessa doença rara. E não só ela, mas tantas outras aí, inúmeras doenças que a gente sabe que a prática regular de atividade física traz inúmeros benefícios e recupera a saúde física, psicológica. E é isso aí que a gente Show. não vou falar mais, não vou acabar olha aí sobre as tendências. E quem quer saber que tendência é essa e como que a gente vai usar essa estratégia com a gente aí dia 6 e 7. Vai estar nesse final de semana com a gente no simpósio. Nesse final de semana, quem ainda não conseguiu fazer a sua inscrição, vai lá na bio e só fazer a sua inscrição, já entra direto no grupo, onde nós estaremos liberando o link para você fazer a sua inscrição. Não perca essa grande oportunidade, será 100% online, 100% gratuito. No final nós teremos um grande e-book de presente para vocês. Vai estar o e-book do Dr. Mauro Ghiseline lá sobre core, vai estar o e-book da Ellen, da Kelly, o meu, do Dr. Anderson, psicólogo, e será um simpósio que vai revolucionar os nossos Mexer com a mente do conhecimento, né? Porque um vai aprender com o outro e quem vai ganhar é a população, porque vai estar aberto também para o público, né? Professora Ellen, tá aí, Diga. professora Ellen? Professora, Sim. parabéns pelo trabalho que você tem feito, não apenas nas redes sociais, mas também presencial. E eu queria que você trouxesse para nós a respeito dessa frequência semanal. Como é que é a frequência semanal de uma mulher que é madura, que tem que cuidar do filho, do neto, do esposo, que tem que trabalhar fora, que tem que estudar? Como é que é a frequência semanal? Tem como conciliar o exercício? Fale um pouco para nós. Rotina é algo que nós criamos, né? E tudo envolve ambiente, cultura, envolve questões das próprias crenças, né? E a pessoa ainda talvez esteja nesse nível de sedentarismo, principalmente as mulheres, porque ela entende que há bem pouco tempo, se fizesse 3 a 4, 2 a 3 vezes de exercício físico, ela poderia ter resultados. Para o sedentarismo, sim, mas não para os números, né? Nós estamos vendo do sobrepeso, da obesidade. Para o sedentarismo, se ela fizer, mesmo assim, ela vai fazer mais voltado para um tipo de resultado, que é a mobilidade. Mesmo assim, hoje não se admite treino meia boca mais, gente. E o que esse grupo está propondo é o que eu proponho nas minhas aulas, tanto no presencial como no online, que é manter uma média que a própria OMS indica, que são 300 minutos semanais para atividade física moderada, a atividade de intensidade moderada, ou seja, você não chega ao seu limite. Então, é como nós observamos, por que chegar ao limite? Se ela pode fazer uma atividade que a presença de oxigênio, que ela faça de forma contínua, alegre, que ela escolha uma atividade que ela goste, vai ser mais fácil criar esse hábito. E tudo que você faz diariamente, se você começa a se exercitar diariamente, como a própria Kellen acabou de dizer, religiosamente, o hábito se instala com mais facilidade. E quando você tem uma experiência positiva, você não negocia isso. Por quê? Porque você vai se sentir
beneficiada, ou seja, existe uma paga para isso, né? Eu acho tão engraçado quando as pessoas escrevem tá pago, mas ninguém está pagando nada, nós estamos recebendo, não é? Então, para a mulher que tem uma vida agitada, ela tem que estabelecer uma teia de apoio. Eu vou falar muito sobre essa teia de apoio na minha contribuição para o simpósio, que é o que leva essas mulheres a conseguir um espaço de autoridade e de reconhecimento. Por quê? Porque ela vai ver que, como a Kellen falou, o medicamento vai diminuir, ela vai ver uma série de benefícios, essa mulher vai ficar mais disposta, mais animada. Tenho casos de maridos que apoiam tanto, estão o tempo todo contribuindo, filmando, fotografando os treinos delas, porque eu peço. As mulheres que têm o presencial, por exemplo, elas sabem que aquilo é sagrado, mas existe um trabalho sério por detrás, ou seja, se ela vai se exercitar todos os dias e ela vai fazer um treino com uma prescrição de forma combinada, ela vai trabalhar para o emagrecimento, mas também para o fortalecimento e também para a mobilidade. Nós vamos fazer um trabalho, se é diário, como o professor Mauro acabou de dizer, nós temos como não ser repetitivos, trabalhar uma gama maior, né, de benefícios que para essa mulher, ela vai se sentir mais rejuvenescida. Então, trabalhar todos os dias, a proposta da OMS, 1 hora por dia, você pode desenvolver N situações, né? E a gente, se for descrever os benefícios da prática diária, agora, pessoal, é muito importante também, né? Praticar diariamente já vai colocar você num outro nível. Agora, o emagrecimento, ele precisa de muitos cuidados na hora que nosso tema central hoje nós falarmos em saúde, emagrecimento mesmo, porque é o foco, né? Nós vamos ir direto ao ponto. Então, o emagrecimento, ele sobe a régua, né? Na intensidade dos treinos, a questão do volume. Nós precisamos olhar como ele chega ao ponto A e como ele vai chegar no ponto B. Então, é tudo muito bem desenhado. Agora, 2 vezes por semana, tem que ser um treino muito forte, né? Tem que ser, se você for pensar assim, de 2 a 3 vezes por semana, aí são 175, 150 minutos semanais. Você vai fazer a pessoa que é sedentária a chegar num nível de extremo para ela. Então, corre muito risco de lesão, corre muito risco dela se sentir inapta, e ela realmente está, né? Ela vai se sentir fadigada. Então, construir, vocês, nós estamos aprendendo a construir a religiosidade para o exercício físico, entende? Que é diário, que é uma devoção de uma maneira muito limpa, tranquila na construção desse corpo que precisa disso para sobrevivência, para que ela possa se sentir cada vez mais jovem, mais capaz, mais útil, né? Então, essa mulher, ela está assumindo muitos papéis. A minha cliente, a cliente que eu trabalho hoje, ela assume muitos papéis. E quando ela ouve a minha fala, ela fala assim, não vou dar conta. E aí a gente consegue mostrar para ela sobre a questão, tanto se fala em status, né, gente? A gente consegue falar assim, o status da mulher hoje é a mulher que não precisa convencer ninguém. Ela só precisa entender que são padrões para a medicina, para a saúde, para um comportamento assertivo, e ela realmente começa a usufruir disso e dar a resposta para a própria família, para o trabalho dela, para filhos e netos, para quem atua em ministério. Então, num primeiro momento, pode ser algo assustador, mas com algumas técnicas que a gente vai estabelecer para ajudar vocês a conscientizar, realmente é possível, Rosivaldo. Show. Parabéns, Ellen. Está dando 59 minutos. Eu vou ver aqui se vai cair. Se não cair, vamos continuar para fazer os agradecimentos. Com certeza. E se cair, nós iremos voltar para fazer o agradecimento de qualquer jeito.
Deixa eu ver aqui. 59, 40. Só dando uma olhada aqui. Quando é 1 hora, cai a live, né? Deixa eu verificar aqui se vai cair essa live. Não, o Instagram tem sido Generoso, professor? generoso. Ó, Acho que eles não então foi colocaram, generoso, eu mas acho, porque o senhor está aqui, ó, professor. imagine Passou de quem 1 hora, sou eu, não caiu. imagine isso aí. Quem sou eu perante... O robozinho não sabe que eu existo, não. Eu Ele sabe coloco que lá, o senhor todo dia faz live eu meio-dia faço, e eu coloco lá um post que tem 100 visualizações, e o cara aparece pulando, rebolando os 4 ou 5 mil, e ainda não entendi muito bem, né, essa idiotice, né, do caça-like dos seguidores. Eles fazem uma coisa bacana, legal, mas é que eu não sei fazer essas postagens mirabolantes com efeitos pirotécnicos, né? Então, hoje a coisa está extremamente profissional. O que não se faz para ter likes, né? Nossa Senhora! Olha, eu vou te contar, eu quando tem 100 pessoas que... Nossa Senhora, eu nem descobri o segredo do robozinho. O que tem de cara vendendo o programa para te ensinar a pegar o robozinho e te ensinar a ganhar 1 milhão por mês, olha, eu vou te contar, me sinto um pobre coitado nesse mundo, né, nessa dinâmica. é complicado mesmo, né? Eu Então, ligo a câmera, eu, a dona e o Rafael lá correndo, pulando, ó, faz assim, que isso funciona. 30 pessoas, olha assim, 8. Aí o nego aparece lá com o rabicó de fora, com não sei o que aonde, e não sei o que, e pega os vídeos que dão impacto emocional. Eu acho uma idiotice, quer dizer, você usar vídeos para provocar o desequilíbrio emocional dos incaustos. Isso, para mim, olha, acho que eu estou velho, rabugento, ranzinza, porque eu acho que essa chantagem emocional que existe hoje no Instagram é uma coisa assustadora. E agora todo vídeo tem que ter um cara falando, né? É o vídeo atrás, eu vou ser criticando, elogiando aquilo que está lá. Eu nem aprendi como é que faz isso, né? Você pega o vídeo e edita ali, aparece você de lado, de frente, em cima, do lado, você falando que o outro fez. Faça você! Faça você! É. Enfim, é verdade. deixa lá. Eu não Rosivaldo, tenho esse poder, aproveitar o que não, o viu, doutor Mauro Rosivaldo, está para o falando. Instagram, dá mais de 1 hora, porque eu estou aqui. Ele nem sabe que eu existo. Mas, doutor Não, Mauro, eu quero o falar senhor uma está todo coisa, dia. Rosivaldo. Pode falar, Ellen. Sabe, de uma coisa, às vezes a gente, que eu sou das mais velhinhas aqui, e eu pude estudar um pouquinho. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho tanto respeito pela figura do Dr. Mauro. Eu acho que todos que estão aqui, que são da educação física, e que têm o desejo de aprender um pouquinho mais, em toda a construção dos últimos 3 anos, Dr. Mauro, todos os artigos que eu busco em boas plataformas, tá? A gente tem aprendido a buscar na fonte certa. Eu estou com o meu último artigo aberto aqui. Todas as citações de alto nível, considerado alto nível para a ciência, está citando ou um depoimento ou um relato do Dr. Mauro. Foi tudo construído a partir da sua busca. O senhor foi fora do Brasil e que o senhor traz para mim, assim, é uma realização estar aqui. Então, que essa comunidade entenda, né? O robô não precisa entender nada, precisa entender quem está aqui que quer evoluir. Porque se a gente pudesse sentar assim cada vez mais e perguntar todas as nossas dúvidas e não passar uma informação errada, porque é um privilégio e pena que não tem mais do que os outros, tantos outros vídeos. Eu desejo muito sucesso para o senhor, professor, porque ninguém entende essa coisa do robô tão fácil assim, não. Obrigado, professor, obrigado. Eu, a dona Ali, o Rafael, e particularmente, já estão 57 anos de estrada, né? E eu me preparei, estou escrevendo a aula, né? Me preparei para essa live, né? Para poder trazer algumas informações, né? Estudei profundamente esta última semana, fui buscar artigos, né? Livros, eu gosto muito de livro, né? Porque o livro ele dá um aprofundamento maior.
E hoje, até falei outro dia na live, né, nós precisamos tomar muito cuidado, né, nós precisamos tomar muito cuidado e ter uma visão assim, muito crítica com relação às pesquisas científicas. Eu sou um adepto da pesquisa, do estudo, eu não sou pesquisador, eu fiz muita pesquisa, muito estudo para minha tese de doutorado, fiz muitas lá no Instituto, nós trabalhamos mais de 80 mil pessoas, fizemos mega estudos publicados no American College, são publicados no Colégio Americano de Medicina do Esporte, no ACMC, publicado nos congressos de fisiologia, no Congresso Europeu. Foram vários estudos com uma equipe que eu montei, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para quem está nos assistindo a respeito da pesquisa científica. Ela é muito importante. No entanto, é muito importante que nós, vocês, eu, como consumidores de pesquisa, precisamos estar muito atentos quando nós temos uma pesquisa que eu chamo de pesquisa ecológica. O que é uma pesquisa ecológica? É aquela pesquisa que você faz, que foi feita por cientistas, por pesquisadores, e que os resultados eles podem ser aplicados para a sua população, para os seus alunos. Eu vou dar um exemplo muito clássico. Eu estou cansado de ver as pessoas que hoje está muito em moda falar sobre mobilidade, tá? Em moda falar sobre mobilidade e é moda falar sobre diminuir a dor por meio do exercício. Gente, vamos ter um pouquinho de humildade. Algumas doenças são incuráveis e que o exercício não vai curar, ele vai minimizar os efeitos deletérios. Eu tenho hipertensão arterial e dependo de medicamento, o exercício não cura. Agora, tem gente que toma remédio e é obeso e é sedentário e se exercita e ele deixa de ser hipertenso porque o medicamento era paliativo. Então, a gente não pode ter essa arrogância de que o exercício é a cura de todos os males. Calma, vamos botar a sandalinha da humildade. Senão a gente vai entrar no pieguismo. Mas deixa que eu curo. O que tem de gente vendendo curso para tirar dor... E eu pergunto assim, você sabe a fisiopatologia da dor? Você sabe as causas determinantes? Está com dor no joelho? Faz isso que tira a dor no joelho. Opa, hello! Então o que é a pesquisa ecológica? Vou dar um exemplo prático para vocês. Está aos 4 cantos do mundo que o alongamento atrapalha o treinamento de força. Que é bobagem você fazer alongamento, que o alongamento não previne lesões, entre outras barbaridades. O pessoal que afirmou que o alongamento passivo, estático, de alta intensidade, interfere na potência de membros inferiores no salto. Isso é verdade? É. Porém, quem em sã consciência, L, Rosivaldo e quem está nos assistindo, vai ficar 5 minutos alongando de forma estática o gastrocnêmio? Numa sensação de dor terrível, numa percepção de esforço 9 e 10. Então o pessoal pesquisou isso. Hoje, quando eu fiz o doutorado, nós pesquisamos um protocolo similar, que era o alongamento do quadríceps. Os sujeitos, choraram de dor, porque eles foram submetidos a um alongamento passivo estático de percepção de dor de 11, 12. Você chega em 15, você provoca uma gangrena por oclusão vascular. Aí tirou esses caras desse alongamento e botava para pular. Pô, claro que não. Claro que não. Então, uma pesquisa, na minha humilde percepção, ela tem que ter validade ecológica. Eu pegar esse resultado e transferir para o meu obeso, para o meu sedentário, para o meu idoso. E não a Disneylândia do fitness.
12 sujeitos bem treinados, pegaram os velhinhos, 15 velhinhos, e mostraram que 12 sessões provocou a hipertrofia. Gente, falar em hipertrofia para idoso, a gente sabe que a hipertrofia depende de 70% da alimentação. Como é que o idoso que toma caldinho de cana, bolinho de chuva, tacacá com tucupi, com a serpinha, vai ter hipertrofia treinando as... Ah, para com isso. Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui criticando, eu estou aqui defendendo que tenhamos uma análise crítica e nos baseemos em evidência, numa prática fundamentada. Eu estou agora com a evidência. Prova. Sabe, é tudo ali, o segundo artigo. Tem cara que só dá aula só lendo artigo e nunca deu aula. Fala em emagrecimento e nunca emagreceu um gordo. Nunca. Mas ele sabe todos os artigos científicos que falam sobre o procedimento de emagrecimento. Cita todos os estudos, a dopamina, a serotonina, ele explica tudo. Aí você pergunta assim, me diga uma coisa, quantos gordos você já emagreceu? Sabe? Segundo. Mas segundo não, eu sei que segundo fulano, segundo. Eu não preciso, gente, ficar na apologia de defender que o exercício funciona para sedentário, para obeso, para hiper. Está muito claro. Gente, pelo amor de Deus. Eu não perco tempo mais tentando justificar que o exercício funciona. Eu preciso perder tempo em encantar o gordo, o sedentário, a sair do sofá. E depois que eu tiro do sofá, o meu desafio é encantá-lo. Porque 90% de quem entra no programa de emagrecimento vai fracassar. O maior fracasso da medicina é no emagrecimento, não é no câncer. Não. Você troca o rim, você troca o fígado, mas você não troca a alma do gordo. Você não troca a mente dele. Então, nós ficamos correndo em volta do rabo. O exercício é e bum. Calma. Hello. Vamos botar a sandalinha da humildade. Quantas pessoas se exercitam todos os dias? Me mostra. Bodybuilder. Fisique. As pessoas comuns, nós precisamos encantá-los, porque eles se exercitam, a média do brasileiro é 2,5 vezes. Não vamos nos enganar. Eu não posso fazer uma live enganosa. Eu não posso criar ilusões. A educação física vive na Disney World. Nós temos a Disney World do fitness. Pessoas bonitas que treinam todos os dias, que vão na academia, o idoso que treina. 99% dos idosos não tem sala de musculação. Mas a musculação é o melhor exercício para o idoso, para quem tem musculação. Percebe, gente? Então, olha, eu vou te contar, viu? Tem hora que eu fico, desculpa a palavra, de saco cheio de ver essa Disney World da educação física está vivendo. É muito papo, é muita conversa pro meu gosto. Me desculpe. Essa é a minha visão de 57 anos. Nós vamos botar os pés e a mão no chão e vamos fazer o bar. Como é que eu vou tirar o idoso? Fala pro idoso, você para de comer bolinho de chuva, porque você precisa ganhar hipertrofia. Você não come o tacacá com tucupi porque é muito calórico. Ah, vai pro inferno, meu. O que é isso? Você acha que você vai conseguir mexer na cabeça da pessoa? Você acha? Vamos botar a sandália da humildade, vamos encantar as pessoas, vamos tirá-las, vamos levar a alegria para as pessoas. O obeso é triste, se ele está muito sorridente, ele é depressivo, ou ele é eufórico. Eu preciso equilibrar a energia, preciso fazer com que esse obeso perceba que ele não vai resolver os problemas do mundo, que ele não é a mãezona, que ele não é o paizão. Percebe? Porque ele é desequilibrado emocionalmente. Totalmente. O obeso, o anorexo e o bulêmico é tudo igual. Só muda a energia. Um tem muito, outro tem pouco. Mas a energia é a mesma. São desequilibrados emocionalmente. 5% dos obesos têm problema hormonal. O resto é comportamental e bocal. Graças a Deus. Só 5%. Então, gente,
Eu acho que esse congresso pode dar grandes luzes, sabe? E eu digo assim, precisamos botar a sandalinha da humildade. Exercício não é um panaceia para todos os males, é um grande aliado. E quando eu digo assim, exercício é remédio, quem gosta toma remédio? Quem gosta? Então, se a pessoa associa exercício com remédio, eu não gosto de remédio, por analogia, eu não gosto de exercício. Você está entendendo? Nós batemos feito. Exercício é um remédio. Quem gosta de remédio? E digo para vocês, as pessoas não se exercitam, não é por falta de tempo, não, tempo é prioridade. Não é por falta, porque tem muita coisa gratuita, SESC, SESC, prefeituras. É porque não gosta, porque tiveram experiências anteriores, porque não é prioritário. Então, o nosso desafio, professores, professoras, não está na fisiologia biomecânica, está na pedagogia. É a arte de ensinar e de encantar as pessoas. Nós ficamos batendo na fisiologia. Igual, claro. Eu nem escuto fisiologia. Está claro que funciona. Está claro que o ácido graxo é liberado. É só botar ele para funcionar. É claro que eu uso triglicérides. É só botar ele para funcionar, pô. Agora, até eu fazer ele funcionar, tá entendendo? Então nós ficamos, né? Eu digo assim, nós estamos vivendo a Disney World dos filhos. São mundos. Nós pegamos os mundinhos. Não. Eu quero pegar os 20 mil idosos que tem na cidade. 16% da população é idosa. Quantos por cento? 40% é obeso. E nós pensamos de bumbum na nuca. Olha que dá ibope. É hipertrofia regional do glúteo. Se essa live aqui fosse como elevar o glúteo na nuca, como não sei o que, às vezes ia ter 300 pessoas assistindo. Tem 20 malucos assistindo a gente. Porque nós estamos falando de coisa séria. Não estamos falando em Disney World. Não estamos falando em o admirável mundo de Aldous Huxley. Não, nós estamos falando em realidade. Desculpe a minha colocação, mas é a minha percepção. Não, o senhor está certo, professor, porque eu sou, primeiro que o senhor mora numa das maiores cidades que já tem algumas dificuldades, né? Tanto na parte da saúde, o trânsito mental, o emocional. São Paulo é complicado. Então, o que o senhor está trazendo para nós é algo que o senhor está vivendo aí em São Paulo, na grande metrópole, né? A cidade que não dorme, podemos dizer assim. E são 54 anos de experiência. Então, não é um desabafo, é um alerta para nós que estamos iniciando agora. E nós estamos trazendo no Congresso, principalmente aquilo que muitos agora acordaram, né? Do ano passado, quando nós começamos a fazer os simpósios de obesidade, parece que muitas plataformas também começaram a falar, porque está escancarado, né, professor, a respeito da obesidade. Sim. Então, por mais que eu seja bodybuilder, sou bodybuilder, eu cuido da minha saúde. Mas a minha mãe, o meu irmão, que não vai para academia, e aí? Então, quando o senhor fala a respeito do encantamento, é verdade, da pedagogia, né? Eu trabalho com bariátrico. Hoje atendi dentro da clínica. Então, o que o senhor traz aí bate o que eu tenho vivido todos os dias dentro da clínica. As pessoas estão desequilibradas, estão com complicações emocionais, vem eu tenho pesquisado também dentro da minha anamnese, alguns encontros que eles tiveram com a atividade física, com exercício físico lá no passado, lá dentro do colégio. Então, tenho feito esse rastreamento. Lá, eles tiveram bullying. O professor colocou ele para ser o goleiro, colocou no banco, porque ele era um pouquinho cheinho. Então, se nós colocarmos a realidade, a obesidade ela vai machucando desde a infância, e aí quando chega no salão de academia, a pessoa não quer saber de salão de academia. Por quê? Porque não tem equipamento? Porque não sabe que o exercício não faz bem, não faz mal? Claro que ele sabe, mas é algo que ele possa se encantar. Então, o senhor traz algo bem relevante para dentro dessa live, quero agradecer. Até a Rosângela falou aí que é muito importante, nós profissionais do movimento, tá elogiando o senhor, até fixei. Então, é importante um homem tão experiente na área
que vem das coletivas, né, até o individual agora, trazer a sua opinião para dentro da nossa plataforma e agradecer, mais uma vez, por estar junto conosco, somando. Só um detalhe, né? Em 1969, quando eu comecei na educação física, fui trabalhar numa escola, vou contar só um detalhe para vocês. E um dia chegou o pai de uma criança, parece que em 1969, acho que muitos aqui não tinham nascido ainda, talvez pouquíssimos, né? Eu era um acadêmico e um pai dele falou assim, professor, a minha filha gosta muito de você. Eu era um jovem de 18 anos, mal sabia organizar uma sessão de treino. Ele falou assim, a minha filha é gordinha, eu queria que você fosse em casa dar aula para ela. Então, eu fui personal trainer de uma criança numa casa, um personal home care, em 1979. É mole? E lá fui eu fugia do cachorro, o cara era uma guerra danada. E o que eu ia dar para a criança? Eu era um acadêmico, eu tinha bom senso, sensibilidade, eu reproduzia aquilo que eu aprendia na faculdade. Então vejam vocês que, e eu tenho fotos das minhas crianças, é muito interessante, eu tenho uma foto muito interessante, tinha 10 crianças do Jockey Club, eu dividindo para fazer o jogo final de aula, gente, tinha 9 crianças magérrimas e um gordinho. Um bigudinho. Olha que coisa, isso em 1973. 73. De 10 tinha um. Seguramente hoje é o contrário. De 10 gordinhos tem um magrinho. Veja como mudou. Né? Então são aspectos interessantes, né? Para a gente entender essa problemática da obesidade. Eu cuidei de muitos obesos. E preste atenção, quem cuida de obeso, vou dar um spoiler para vocês, fique muito atentos, porque a hora que o seu obeso, bariátrico ou não, que ele emagreceu, que ele está próximo, ele vai abandonar. Porque o impacto, a percepção, ele tira o véu, ele começa a ver a família, a vida ao redor e muitas vezes ele emocionalmente não está preparado. Ele volta a engordar porque a barriga é protetora. A barriga lhe protege, a barriga lhe coloca o peso, lhe coloca os pés no chão. Então fiquem muito atentos, porque vocês terão 90% de chance de fracassar. Não estou pintando o quadro doloroso, não. Estou falando em realidade. E as pessoas que conseguiram efetivamente emagrecer tiveram um motivo extremamente forte, principalmente nos aspectos afetivos emocionais. Lembre-se disso. Então você precisa descobrir reais motivos. Isso é muito interessante. E quando envolve aspectos afetivo-emocionais, de perdas ou de ganhos, enquanto for para mostrar a roupinha, no casamento, para as amigas, isso vai fracassar, porque são razões, são dores muito superficiais, mas as dores têm que ser muito internas, eu diria assim, tem que ser dores espirituais, não dores físicas. Então, a transformação, ela é na essência, na alma da pessoa. Isso eu aprendi, não foi lendo fisiologia nem biomecânica, foi cuidando de gordo. Show. Professor, o Alioto personal, ele vai estar junto conosco, ele treina idosos, né? Ele treina grupos especiais. Ele está trazendo algo fundamental, eu até palestrei agora recentemente numa instituição, num simpósio presencial, semana passada, a respeito da cineantropometria, né, a respeito da avaliação física infantil. Acho que é muito importante. Eu tinha até tinha falado para os profissionais que estavam se formando, profissional de educação física, estética, enfermeiros, que também é importante cobrar lá na escola o profissional de educação física a respeito de uma avaliação física. Eu me lembro que eu fiz há 4 anos atrás, eu fiz uma avaliação física, antropométrica, né? Numa escola pública, e lá 54%, professor,
ele estava desnutrido, 54% desnutrido, e 46% estava acima do peso. Então, foi muito difícil fazer essa avaliação dentro dessa escola. Levei a problemática para a diretora, para ela correr atrás dos pais e falar com a prefeitura, porque são pessoas carentes, né? Então, isso é muito importante o que o Alilton está falando a respeito da cineantropometria, a respeito da avaliação, a respeito do acompanhamento, principalmente na infância. A obesidade nós temos que começar a cuidar na infância. O que eu tenho visto dentro da clínica também? Que se a mãe ou o pai é obeso, os filhos também são obesos. Porque não é as crianças que vão fazer a compra no supermercado. Não é as crianças que... porque o meu filho gosta. Não, ele não gosta. É o pai e a mãe que dá. Então, nós vamos estar conversando também, provavelmente, num simpósio bem futuro aí, a respeito da infância. E aí, nós precisamos abrir os olhos, né? Que nós temos filhos, nós temos netos, e é uma live aqui onde nós estamos falando de obesidade, estamos falando de treinamento, mas principalmente o que a Kelly está trazendo para nós, que é a respeito da saúde. E o que o professor Mauro Ghiseline está reforçando. Que bumbum da nuca é bom, vende, é maravilhoso, cada um tem o seu segmento, mas nós temos que olhar, nós como profissionais da área da saúde, nós temos que visar agora, e agora é a obesidade. A obesidade é a segunda maior causa de morte em todo o mundo. Ela mata mais do que acidente no trânsito, mata mais do que AIDS, mata mais do que... só perde para o tabagismo, professor. A pesquisa mostra. Só perde para o tabagismo. Fica em segundo lugar. E quando o senhor fala a respeito das academias, de tudo, da didática, o Brasil é o segundo país que mais tem academia. O país que tem mais academia é os Estados Unidos. E se nós olharmos as nossas academias, são poucos obesos que estão dentro de uma academia. Então, é mais um alerta também para nós. E nós vamos encerrar essa live com os agradecimentos da Ellen. Ellen, ainda está aí, Ellen? Não consigo visualizar você. Fique em paz, eu não estou vendo ninguém. Queridos, boa noite mesmo. Foi uma noite maravilhosa, memorável. Que bom que esses encontros ficam gravados, salvos, que a gente pode rever, nos reposicionar, porque se a cultura está mudando, o modo de vida, os anseios estão mudando, nós podemos evoluir e aprender cada vez mais. Eu espero que vocês, quem não se inscreveu, se inscreva, mas eu tenho um carinho muito grande por essa comunidade feminina, e nós vamos mostrar exatamente isso, que se dentro da academia talvez não seja o ambiente mais favorável, quem sabe fora a gente aprenda a fazer. E essa é a minha proposta, uma proposta revalidando outras pessoas. Eu não estou reinventando a roda, vou construir a respeito disso e mostrar exatamente bem na essência que o Dr. Mauro falou. É questão pedagógica, o exercício físico não precisa ser alinhavado como válido, porque a ciência já fez isso há muito tempo atrás, mas essa postura, tanto pedagógica como nós como caráter de responsabilidade para entender o ser humano além do exercício físico, né? Compreender os entornos dessas emoções que reverberam diante de nós, assim como Elias comentou agora. Então eu acredito que esse juntar de mentes de pessoas extremamente estratégico, então não fique fora disso, você vai somar, nós vamos aprender com muitos palestrantes que vão estar lá, eu vou estar com minha agenda na mão, eu vou estar anotando tudo, já anotei hoje aqui muitas coisas, porque isso ajuda a salvar vidas. Então o conhecimento ele vai voltar para você mesmo. Eu agradeço de coração mais uma vez estar junto com o Dr. Mauro Ghiseline, Kellen, Rosivaldo e com os demais colegas, tantos palestrantes que estão aí também, pessoas que estão aí junto, nos acompanhando, foram mais de uma hora, né, gente? Que lindo isso, sabe? Plena quarta-feira, um horário desse, e que o
pouco, com Deus é muito. Guardem isso, tá? Não desistam, não desistam. Muito obrigado, professora Ellen, pela sua participação. Quem ainda não conseguiu ou quem não está seguindo a Ellen, sigam. Vamos colocar a nossa vovó, a nossa mãe, né? De 60 a mais, de 50 a mais, para fazer esses vídeos com a professora aí, a professora Ellen, que faz treino online também, treino presencial. Muito obrigado, professora. Obrigada. Kelly. Gente, dizer para vocês que foi um prazer, uma honra enorme. Eu não tenho nem palavras para expressar. Tentar que vai dar errado. Professor Mauro, nossa admiração, nossa gratidão. Acho que um legado assim que é fantástico. As reflexões, tudo que o senhor traz é pertinente, sabe? É transcendente, porque acho que engrandece o que a gente faz, enche a gente de motivação, a gente para e pensa e diz, não, estou no caminho certo, é isso mesmo, não estou ficando doida, não, não é velhice, não estou rabugenta, que aqui o bebê é o Rosival. E deixa a gente, assim, muito, muito honrado e muito orgulhoso, né, de sermos os profissionais de educação física que tem um olhar diferenciado. É um ser humano cuidando de outro ser humano, né? Transcende o exercício. Isso é maravilhoso. É isso aí que faz a gente meditar todo dia, é isso que faz a gente virar uma madrugada, estudando, pesquisando. É maravilhoso. E dizer a todos que nesse final de semana a gente vai estar unidos, entregar o melhor conteúdo para vocês, de assim, o mais alto gabarito, profissionais que têm história, como o professor Mauro, e dentro da minha pesquisa tem outros maravilhosos, como o professor Vitor Maxudo, Marcos Arras. Nossa, gente, vocês não têm ideia do que a gente está preparando para vocês. Então, venham conosco. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa se encontrar aí no final de semana, nesse evento lindo e nessa jornada fantástica que a gente vem atravessando, cuidando de outros seres e cuidando dos. Obrigada, profundo, aprendi muito. Um filme aqui passando, mas muito feliz. Keren, muito obrigado. Aguardamos você no domingo. Você abre o simpósio no domingo. Meus parabéns. Parabéns pelo trabalho que você tem feito também com os Paralímpicos. Está abrindo agora um novo box de treinamento aí. Tem se dedicado com o povo paraense, né? Tem se dedicado com... Muito feliz pelo seu trabalho. Muito feliz pelo trabalho da Ellen. Agradecer também os nossos palestrantes, o professor Elias, especialista aí, fisioterapeuta, que vai estar junto conosco falando sobre bariátrica, junto comigo, o Alioto, a Bárbara, e muito obrigado. Doutor Mauro Ghiseline, tá aí, doutor? Ainda. Muito bom. Professora Ellen, professora Kelly, parabéns, professora Ellen, pelo seu trabalho junto às mulheres, nessa jornada fantástica. Eu vi algumas coisas. Professora Kelly, eu trabalhei no Pará, adoro Pará, tive várias vezes aí em Belém do Pará. O que mais eu adoro, as pessoas, o açaí e a serpinha. A serpinha é ótima. Professor Rosivaldo, parabéns pelo seu entusiasmo, junto com essa equipe que está organizando esse evento. Seguramente será uma grande contribuição, né, pelos vários profissionais que fazem parte desse grupo, né, que abordando temas os mais variados, né, muito interessante. Eu fico muito grato pela oportunidade, pelo seu convite, ter a oportunidade de transmitir aquilo que a gente aprendeu e continua, né, estudando, aprendendo, analisando, vendo,
Eu acho que eu sempre coloco, né, que o nosso corpo físico ele sofre os efeitos deletérios, né, da idade. A perna já não vai lá em cima, já não fica pulando tanto, mas a nossa capacidade de aprender ela é infinita. É só você abrir o seu espírito, a sua essência, que é a sua mente, os seus 100 bilhões de neurônios, eles fazem conexões. O músculo envelhece, a articulação enrijece, mas o espírito não. Mas a capacidade de aprender, ela é infinita. Então, basta querer, basta se propor. Então, eu fico muito feliz porque cada vez que vem um convite dessa natureza, de uma live como essa, do evento, é uma oportunidade de exercitarmos a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo, né, físico. Então, essa relação corpo, mente, emoção, espírito, essa trilogia, né, corpo, quando eu falo mente, eu me refiro à mente e à emoção, e o espírito é o sentimento. Eu acho que o nosso grande desafio, quando as pessoas dizem assim, eu sinto que, quando alguém diz assim, eu sinto que você, eu penso. A pessoa pensa um monte de coisa, um monte de besteira, a gente entra, vai e volta. Né? Então, pensar a gente pensa, né? Sentir, eu falo, choro, fico emocionado, daqui a pouco passa. Mas a emoção, mas o sentimento não. Então, o nosso desafio é fazer com que as pessoas sintam que é importante cuidar do corpo, que é algo divino, que se o Criador deu o corpo, isso é bíblico, isso é evangélico. Nós temos a obrigação, o respeito de cuidar da matéria. Já diziam os antigos gregos, mensana e corporição. O que era isso? Na verdade, não é mente sem corpusão. Os gregos acreditavam que a mente estava relacionada à alma. Então, os gregos cultuavam o corpo porque eles acreditavam que um belo espírito deveria ocupar uma bela morada. Aí surgiu mente sã e corporição. Não é mente, não. É muito mais amplo. E vejo que as estátuas gregas são todas bonitas, né? Bonitas, todas corpos muito, porque era um respeito à alma, respeito à essência. Então, professor Rosivaldo, parabéns, professora Kelly, professor Ed, parabéns pelo trabalho. Uma alegria muito grande estar com vocês, tá bom? Um abraço. Nos vemos no encontro. Muito obrigado, doutor. Quem puder tirar um print e marcar o doutor Mauro, fique à vontade. Siga o doutor Mauro, sigam a professora Kelly Novaes, a Ellen, o Elias, que vai palestrar junto conosco, o professor Alioto, a professora Andréia. E não esqueça, faça a sua inscrição, você vai aprender bastante. Nós também iremos transmitir pelo YouTube, vai ficar gravado. Professor, eu trabalho no sábado pela manhã. Não tem problema, você faz a sua inscrição, quando você chegar para almoçar, você vai assistir a segunda parte do simpósio no sábado, e depois, na segunda-feira ou durante a semana, você pode recorrer lá no YouTube da plataforma, que nós iremos divulgar dentro do simpósio, e vai ficar gravado, então tem como você pegar e rever várias vezes o professor Mauro Ghiseline palestrando sobre mitos de verdade, sobre o core, né? Sobre abdominal, a Kelly também, e todos são 20 palestrantes, então não perca. Quero agradecer também a uma das nossas patrocinadoras, que, deixa eu ver aqui, a Andréia está aí? Andréia, se ainda se encontra? Ver se a Andréia está aqui. Tá. Quem for fazer a sua inscrição, nós teremos também brinde dentro da plataforma, onde nós estaremos distribuindo. Tem a Andréia. Tá virado para cá. Andréia, quiser colocar um aviso aí, eu vou fixar aqui, tá bom? Então, nós teremos o e-book 100% gratuito, digital para você. Você vai poder ler quantas vezes você quiser. É seu, de presente, todo mundo se empenhou. O e-book já está pronto. As palestras também, então, são sensacionais. São 20 palestrantes de todo o Brasil. Agradecer ao doutor Ailton Figueira Júnior, nosso coordenador, que deu o melhor também nesses momentos tão difíceis. E agradecer ao doutor Kleber, ao doutor Tássido,
São vários profissionais de todo o Brasil que estão conosco, que abraçaram essa causa para estar junto conosco nesse final de semana, para dar o melhor para você. Então, convide mais um, chame mais um para fazer sua inscrição, vai ter brinde, vai ser 100% online, 100% gratuito, tá bom? E aqueles que ainda não fizeram ainda a sua inscrição, vai aqui na bio e só apertar lá que tem o grupo do WhatsApp e lá nós iremos direcionar para você fazer a sua inscrição, tá bom? Andréia, deixa eu ver se a Andréia colocou aqui. Acho que não. Não, Acho que não, né? Não colocou não. estou tentando colocar. Colocou. O André falou que colocou. Acho que ela vai ter que digitar novamente. Vejam acima, tá mais aqui. O link. Lembrar de se inscrever na plataforma da Track and Field Sports. Ela colocou aqui, Isso. lembrei. Se inscrevam na plataforma TF Sports. Eu estou procurando aqui, não achei. Isso. Mas dentro do grupo também, professor, nós temos também a parte do link lá. Isso, está aqui, achei. Achei, cadê? TF Sports. Pronto. Aí. TF Sport. Então é a plataforma onde você vai fazer sua inscrição e lá você vai estar concorrendo vários brindes, vários sorteios. Lembrando também que a Andréia, ela também faz parte dessa grande empresa onde ela também promove saúde através da plataforma. Então sigam ela, se inscreva para você colocar esse corpo bem saudável, como a própria Kelly falou a respeito do exercício físico. Tá bom? Então, um forte abraço, boa noite a todos. A Trackfield está presenteando junto com o TF Sport. Então é só se inscrever, siga os palestrantes e nós iremos nos encontrar no sábado e no domingo. Um forte abraço e uma boa noite para todos. Excelente descanso. Tchau, pessoal.